Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Está em debate aqui no Senado uma proposta de emenda à Constituição que prevê a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Atualmente, o BC tem autonomia operacional, mas enfrenta limitações financeiras para executar as suas atividades. Quem é contra a proposta argumenta que o Banco Central vai passar a ser uma empresa de direito privado e que isso muda, inclusive, o regime de contratação dos seus funcionários. Para falar sobre esse assunto e sobre outros assuntos aqui do Senado, está aqui conosco o senador Eurovisto, que é do Podemos do Paraná. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu é que agradeço, estou à sua disposição. Senador, na CCJ houve um debate sobre esse tema, sobre a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central. Houve, inclusive, a participação de ex-ministros do Bacen, como Henrique Meirelles, Gustavo Loyola. Qual a sua avaliação após essa discussão na CCJ? Então, nós fizemos uma audiência pública em que convidamos economistas como André Lara Rezende e outros, procurador-geral do Banco Central, ex-presidentes, para conversar com eles, não é? Como encontrar uma solução para o impasse que o Banco Central vive nos dias de hoje. Nós aprovamos e colocamos na Constituição brasileira a autonomia do Banco Central relativamente ao presidente da República, relativamente ao Poder Executivo. Mas, na verdade, quando nós fizemos essa autonomia ficou pela metade, porque era uma autonomia para o Banco Central desenvolver todas as suas atividades, fins, como, por exemplo, estabelecer a taxa de juro nas reuniões do Copom, não é? Perseguir a meta de inflação, é para isso que ele controla a taxa de juro, mas nós nos esquecemos de dar a ele autonomia financeira e administrativa. Então, o banco ficou com autonomia de gestão da política monetária brasileira, mas ficou na mão do presidente da República no que diz respeito ao dinheiro necessário para o seu bom funcionamento. Isso é uma autonomia pela metade, porque se o presidente da República, por qualquer razão, não gosta do presidente do Banco Central, como é o caso que acontece hoje, ele resolve cortar a verba do Banco Central e o Banco Central fica numa situação desesperadora. Começa a perder funcionários, começa a não ter recurso para fazer frente às suas despesas. Eu te dou um exemplo, o PIX. Um programa extremamente bem sucedido. Hoje são bilhões de operações por mês que se faz no PIX. Foi um sucesso tão grande que aumentou a despesa. Precisa mais computador, precisa mais técnico para dar suporte ao PIX. O Banco Central não tem o dinheiro. Daqui a pouco, o Banco Central se desorganiza por falta desses recursos. Então, o governo pode contingenciar despesas. Não é? Nós temos que evitar essa situação. Então, o que se busca agora com essa PEC 65 é dar autonomia não só de gestão da política monetária, mas também autonomia administrativo-financeira. A PEC tem problemas. Esse que você citou, por exemplo, de querer transformar em empresa privada, isso não vai prosperar, já está claro que não vai prosperar. Alguma ameaça à estabilidade dos funcionários também não vai prosperar, né? Nós estamos debatendo e estudando o assunto exatamente para encontrar uma solução que dê ao Banco Central a necessária autonomia financeira e que não prejudique nem funcionários e nem o bom funcionamento do banco. O que nós queremos é que o Banco Central melhore o funcionamento, não que acertar uma coisa e desarranjar outra não faz sentido. E os próprios funcionários estão divididos, né? Há uma parte do sindicato, dos servidores lá que quer a autonomia e outras que não, exatamente. Os mais antigos têm esses receios e os mais novos votam a favor, querem essa mudança. Os mais jovens, os que estão no Banco Central hoje, realmente querem. E os aposentados, principalmente, seus representantes, não querem, porque, bom, eu era aposentado com aposentadoria integral e tal, num regime único e não na CLT, e de repente essa empresa pela qual fui aposentado deixa de existir, né, como pública, e como é que fica a minha aposentadoria? Então é um medo natural. Agora, eu diria para eles assim, não tenham medo, nós não vamos fazer nada que vá contrariar ou criar ou prejudicar direitos adquiridos. Isso não está na nossa cabeça. Nós queremos dar independência financeira ao Banco Central. Não queremos prejudicar ninguém e não vamos prejudicar ninguém.
Durante a audiência pública, teve um momento que um representante de um sindicato falou isso. Se a contratação for via CLT, eles vão perder o controle do acesso ao Banco Central. Qualquer pessoa vai ter acesso ao Banco Central, qualquer pessoa pode ser contratada, não vai ter um crivo de um concurso e tal. O que o senhor acha dessa afirmação e dessa ponderação desse sindicato? Olha, são inúmeras as discussões, inúmeras as ponderações a respeito dessa questão de transformar o banco numa instituição, empresa pública, né? Uma empresa privada em si não vai acontecer isso esqueça, isso não vai acontecer. Então essa preocupação eu diria que é totalmente irrelevante porque é uma possibilidade que não existe. O senador Plínio Valério esteve aqui conosco, ele tem um certo receio dessa matéria acabar se enrolando para ser votada, muda a presidência do Banco Central, porque o Roberto Campos Neto fica até o fim do ano, e aí ela perca essa força porque vai perder o apoio, provavelmente, do próprio Banco Central, do presidente do Banco Central. Há esse temor, senador? Eu, particularmente, não tenho esse temor. Eu acho que qualquer presidente do Banco Central, seja ele o nome que for, vai precisar e vai querer autonomia de verdade. E não existe autonomia de verdade se não houver autonomia financeira. Eu acho que tem outras formas mais simples de resolver isso, como uma sugestão feita hoje, que seria você tornar o recurso previsto na lei orçamentária para o Banco Central uma verba que seja impossível de ser contingenciada. Daí não precisaria fazer essas transformações, nem PEC, nem coisa nenhuma. Eu acho que nós vamos acabar achando uma solução mais simples do que a PEC. Senador, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar agora sobre a desoneração da folha de pagamentos. Na semana passada, os líderes se reuniram e foi feita aí uma lista de sugestões, de medidas que poderiam completar esses recursos para a desoneração da folha dos 17 setores da economia e também dos municípios com até 176 mil habitantes. E desde uma espécie de refis para multas de agências reguladoras, o recolhimento de depósitos que foram abandonados, repatriação de ativos. Queria que o senhor falasse, na sua opinião, se essas medidas são efetivas, se elas podem, porque muitas delas não são recorrentes, são despesas que não são medidas que não são recorrentes. O que o senhor acha dessas sugestões? Essas sugestões são pontuais. Elas podem resolver o problema esse ano, mas não resolve o ano que vem. Então, não é uma solução de verdade. Essa questão da desoneração, eu sempre me posicionei contra. Eu analisei essa matéria, vi profundamente, acho que nisso o governo está certo em um aspecto. Se você vai criar uma desoneração ou você vai criar uma despesa, você tem que dizer de onde é que vem o recurso para pagar aquilo. Porque se você não diz de onde que vem o recurso, você está ferindo a lei de responsabilidade fiscal. E isso é terrível, porque daí o governo tem um déficit primário muito grande. Esse déficit primário muito grande agrava o problema da dívida e não resta ao Banco Central outra alternativa que não seja aumentar o juro. Não é que ele goste de juro alto, é que quando o governo tem déficit, se ele não aumenta a taxa de juro, o governo não consegue rolar a dívida. O governo não consegue rolar a dívida. Nos 4 primeiros meses desse ano, o governo teve que rolar 1 trilhão e pouco de dívida. E a dívida do Brasil vence toda em 4 anos, que é uma dívida muito mal estruturada. Então, nós precisamos encontrar soluções definitivas. Então, acho que essa questão da desoneração foi uma coisa feita lá atrás. A validade era por algum tempo, mas diz que no Brasil não existe nada mais definitivo que o provisório, né? E agora os setores não querem de jeito nenhum perder essa vantagem que tiveram. Mas acho que tem que perder, vão ter que perder uma hora. Não adianta querer que eles não paguem. Por exemplo, os prefeitos. Não tem cabimento isso de um prefeito contratar funcionários, ter uma dívida com a Previdência, daí ele diz assim, não, eu sou prefeito, eu não quero pagar, o governo é que pague. Tá bom, cara, mas de onde é que o governo vai tirar o dinheiro? Não dá para transferir responsabilidade. O prefeito fez a dívida, ele que se vira, ele devia ter pensado antes de contratar. Ele devia aumentar o imposto municipal, conversar com seus eleitores, mas não dá para administrar os municípios ou os estados sem ter responsabilidade com equilíbrio receita e despesa e querer jogar a conta para o governo federal. Nisso o governo está certo, ele não pode aceitar isso, não. Mas diante do impasse aqui, a solução de fazer essa desoneração de uma forma gradual é uma solução, senador?
O governo negociou isso, mas mesmo negociou isso com o setor privado, negociou isso com o Congresso, uma grande bancada que é a favor disso. Eu fui minoria nisso, fui voto vencido, né? Eu era contra, e sempre fui contra e continuo contra, acho que não faz sentido. O governo negociou isso, mas mesmo para você desonerar ano a ano um pouquinho, tem que ter o dinheiro para cobrir. O déficit desse ano, como é que vai ser coberto? De onde é que sai o dinheiro? É alguma coisa como 30 bilhões de reais, não é pouco dinheiro. Aí o ano que vem vai ser um pouco menos, vai ser, sei lá, 20, eu estou chutando aqui, mas é uma escadinha, vai caindo. De onde é que vai arrumar os outros 20 do ano que vem? E assim por diante, não é? Esse problema não tem solução ainda. Cada ano vai ser uma negociação diferente. A questão não é a negociação, a questão é de onde é que sai o recurso, não é? Porque é fácil. Por exemplo, hoje nós tivemos proposta lá na CAI de mais 2 projetos que iam onerar o governo bastante também. Paramos os projetos bons, projetos interessantes, mas não tem recurso. Se você, por exemplo, não é muito bom trocar de carro, comprar um carro melhor do que esse, eu não sei qual é o carro que você tem, mas seja qual for, sempre existe um que é melhor, mais novo, mais caro. Todo mundo quer trocar de carro, né? Mas tem dinheiro para trocar? Se não tem, não troca. O governo não é diferente. Não dá para ficar fazendo projeto que deixa todo mundo feliz, deixa o empresário feliz, deixa o funcionário do Senado feliz, vamos aumentar o salário de todo mundo aqui. Todo mundo fica feliz, bate palma. Mas e daí? De onde é que vem o dinheiro? Precisa ter responsabilidade da administração. E isso está faltando no Brasil. Senador, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.